Olá, tudo bem? Eu sou o professor Luiz, eu sou coach financeiro e esse é o nosso curso de educação financeira. Essa é a nossa primeira aula onde nós vamos aprender conceitos introdutórios muito importantes. A gente vai entender o que é parecer rico e ser rico. E para a gente entender isso daí, eu vou contar a história de dois personagens. O primeiro personagem é o João. O João ele trabalha numa empresa, ele tem um alto salário, ele tem um alto cargo, ele é executivo dessa empresa. O José trabalha na mesma empresa, porém ele tem um cargo de analista. O João mora num apartamento de frente para a praia, um apartamento alugado, amplo, bastante espaçoso. E o José mora numa casa modesta, porém uma casa própria, onde ele conseguiu quitar essa casa sem precisar se esforçar muito no seu orçamento doméstico. O João ele tem dois carros na garagem, um para ele e outro para a esposa, dois carros de luxo, aonde praticamente a cada ano ele troca de carro e quando ele vai trocar o carro, ele refinancia o carro em troca de outro. Já o José, ele tem um carro modesto, porém um carro quitado, e quando ele compra um outro carro novo, ele só compra quando ele tem em mãos o dinheiro que ele vai poupando e juntando. E quando chegar a hora de ter o dinheiro para comprar outro carro, ele sempre compra esse carro à vista. O João, ele tem um alto salário nessa empresa, por ele ser executivo, ele tem um salário beirando aí uns 20 mil reais. Já o José, ele tem um salário modesto, em torno de 4.500 reais, ele tem um cargo de analista, porém, ele consegue ter um orçamento doméstico onde todo mês ele tem uma forma de poupar e aquilo que ele consegue poupar do salário dele, ele faz investimento no mercado financeiro. O João, ele sempre tem que refinanciar as suas dívidas do mês. Apesar de ter um bom salário, ele gasta mais do que ele ganha. E aí ele sempre entra em cheque especial, sempre entra em cartão de crédito, não consegue pagar a fatura total, e ele está sempre refinanciando tudo porque ele tem gastos acima daquilo que ele ganha. Já o José, ele se esforça, ele consegue viver dentro das suas possibilidades, ele tem um orçamento doméstico, ele sabe muito bem o que ele pode gastar e o que ele não pode gastar, e ele, de uma parte do seu salário, ele consegue poupar, e essa parte poupada, ele consegue fazer investimento. Com o tempo passando, depois de 30 anos, o João tem uma vida boa ainda, mas ele não pode em nenhum momento pensar em perder o emprego e o salário que ele tem. Porque essa vida boa que ele tem, de morar numa casa de frente para o mar, de ter dois carros na garagem, de conseguir passear com a família, ter um plano de saúde muito bom, tudo isso daí está garantido no salário alto que ele ganha. Porém, ele nunca consegue pagar todas as contas. E o José, apesar de ter uma vida modesta, depois de 30 anos, se ele quiser parar de trabalhar, ele já tem investimentos suficientes para ter rendimentos para ele conseguir manter o mesmo padrão de vida. O João, depois desse tempo, ele acha que o José é pobre. Mas o José, olhando o João pelo padrão de vida dele, ele acha que o João é rico. E aí eu pergunto para vocês, quem é rico e quem é pobre? Quem parece rico e quem é realmente rico? Quem é que, apesar de ter uma vida boa, uma vida muito legal, ele tem gastos excessivos, gastos a mais do que ele ganha. E o que garante isso para ele é o alto salário que ele tem, porque se ele perder esse salário, se ele perder esse emprego, ele não vai conseguir manter esse mesmo padrão. Já o outro, os rendimentos que ele conseguiu fazendo seus investimentos no mercado, ele consegue, se quiser parar de trabalhar, ele consegue ter um padrão de vida parecido. Com isso, a gente aprendeu então, nesses dois personagens, os dois conceitos importantes dessa aula, o parecer rico e o ser rico. O parecer rico é uma pessoa que tem alto padrão de vida, tem rendimento alto, salário alto, porém ele gasta mais do que ele recebe. Ele está sempre refinanciando todo mês as suas dívidas, com cartão de crédito, com cheque especial, faz financiamento em banco. Provavelmente até que ele conseguiu adquirir alguns bens nesse tempo. Porém, esses bens trazem a ele mais gastos.
Dificilmente ele conseguiu ter uma reserva de emergência, dado que ele não tem dinheiro poupado todo mês para fazer essa reserva. Já o outro personagem, que tem meios para garantir o padrão de vida quando ele tiver o interesse em parar de trabalhar, porque durante um bom tempo ele foi acumulando recursos, ele trouxe renda para ele suficiente dos investimentos que ele fez. Ele começou a aprender mais sobre educação financeira. Ele começou a adquirir patrimônio, patrimônio esse que traz a ele rendimento. Ou seja, ele conseguiu adquirir durante um tempo mais ativos do que passivos. E aí a gente começa a entender então o conceito de uma pessoa que parece ser rica e uma pessoa que é rica. A meta sempre é ser rico e não parecer rico. E aí eu tenho 3 exemplos aí para mostrar para vocês. O primeiro é o Bill Gates, dono da Microsoft. O segundo é o Mark Zuckerberg, é o dono do Facebook. E o terceiro é o Jack Ma, que é um dos homens, o homem mais rico da China. Se você olhar essas 3 pessoas na internet, vocês vão perceber que eles utilizam o mesmo estilo de roupa. Eles utilizam praticamente a mesma roupa. Então, quando você olha uma pessoa assim que utiliza a mesma roupa, você logo imagina, ah, esse cara é um pobre. Não. Ele apenas utiliza a mesma roupa por alguns detalhes. O primeiro detalhe é que ele não precisa tomar decisão de manhã para qual roupa ele vai usar. E o segundo que são roupas baratas, são roupas que atendem aquilo que eles estão querendo. Quando você pega uma pessoa que compra coisas caras, compra roupas caras, de marca, são pessoas que querem mostrar para a sociedade aquilo que realmente elas não são. Então você vê uma pessoa toda bem vestida, com roupas caras de marca, não quer dizer que ela é rica. Provavelmente uma pessoa que parece ser rica. Agora, as pessoas que são ricas realmente, pode pesquisar as pessoas mais ricas do mundo e começa a perceber como é que elas se vestem. Elas não gastam dinheiro em roupas que vai custar um preço muito grande. Sabe por quê? Porque ela prefere comprar roupas com preços menores e o excedente do dinheiro fazer investimento e desses investimentos trazer mais rendimento para eles. Então, essa é a diferença de comportamento crucial nas pessoas que parecem ser ricos e as pessoas que são ricos. As pessoas que são ricas, elas adquirem mais ativos do que passivos. E as pessoas que parecem que são ricas, elas adquirem mais passivos do que ativos. Mas, professor, o que são ativos, o que são passivos? Ativos, por exemplo, são investimento em ações, investimentos em títulos públicos ou em títulos privados, investimentos em fundos de investimentos, investimento em imóvel, onde você pode adquirir imóvel para alugar e ganhar com esse aluguel. Adquirir ativo quando você pega o dinheiro e investe em um novo negócio ou seu ou de outra pessoa. Agora, o que é adquirir passivo? Adquirir passivo é, por exemplo, casa. A sua casa, quando você vai querer comprar e ter uma casa própria, na realidade você está adquirindo passivo, porque aquela casa não te traz rendimentos. Então, adquirir ativo são investimentos que vão te trazer rendimento. E carro é um passivo. Por quê? Porque o carro não te traz rendimento, a não ser que você tenha um carro para ganhar dinheiro com ele. Mas se for um carro só para você ir trabalhar, se for um carro só para você ir passear com a família, ele te traz passivo, porque esse carro a cada minuto ele está depreciando e está perdendo valor. IPTU. Então, se você tem casa e está morando e tem que pagar IPTU, é um passivo para você, porque você não tem rendimento em nada em pagar IPTU. Quando você faz empréstimo bancário, quando você faz financiamento, quando você tem crédito especial, quando o seu gerente liga para você e fala que aumentou o seu cheque especial, tudo isso daí é adquirir passivo. Por quê? Porque ele não te traz rendimentos. Ele não faz você ficar mais rico. Ele só faz você gastar mais. E quando você gasta mais, a mais do que você consegue ganhar, você começa então a ter sérios problemas financeiros. Então, em resumo, o que a gente tem que fazer para ser rico e no lugar de ser pobre? É muito simples. A sua riqueza é medida pelo tamanho dos seus ativos, sendo eles maiores que os seus passivos. Então, quando os seus ativos maior que os seus passivos, significa que você adquiriu riqueza. Então, na nossa história, o João, apesar dele ter um salário melhor e maior do que o do José, ele tem uma vida financeira toda enrolada. Então, na verdade, ele só parece ser rico. Por quê? Por que ele só parece se ele não é rico? Apesar de morar num lugar legal, ter 2 carros na garagem, ter carro praticamente todo ano, carro novo,
Ele só parece ser rico porque ele não adquiriu durante um tempo ativos financeiros. O que ele adquiriu nada mais é do que passivos, ou seja, ele tem mais gastos do que ele ganha. Já o José, ele, apesar de ter um salário mais modesto, ele conseguiu poupar. Aquilo que ele conseguiu poupar, ele conseguiu investir no mercado financeiro, e aquilo que ele conseguiu investir no mercado financeiro, ele começou então a criar ativos. Esses ativos começaram então a trazer para ele rendimentos mensais, e depois de um tempo, se ele quiser, ele pode parar de trabalhar e os rendimentos vai dar a ele o mesmo padrão de vida. O João, se ele estiver pagando o seu INSS, quando ele se aposentar depois de 35 anos, ele vai ganhar o salário do INSS, que hoje deve estar em torno aí de 5.800 e alguma coisa. Para uma pessoa que tem um salário de 20 mil reais, ele se aposentar e ganhar 5.800 reais, ele não vai conseguir manter o seu padrão de vida. Nem os 20 mil reais ele conseguia, quanto mais com 5.800. Já o José, com o salário que ele ganhava, se ele conseguir se aposentar e além do salário da aposentadoria, ele vai ter outros rendimentos dos investimentos que ele fez. Ele vai conseguir não somente parando de trabalhar, manter o seu padrão de vida, mas ele vai ter também condições de aumentar o seu padrão de vida. E tem outro detalhe, quando ele se aposentar e morrer, aqueles que recebem o INSS vão parar de receber. Se você tem investimentos, mesmo que você morra, esses investimentos vão trazer para sua família uma garantia, uma estabilidade e um padrão de vida. Tem uma frase muito conhecida, dizem que é do Will Smith, não sei se é, mas eu gosto muito dessa frase. Muitas pessoas gastam dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam, para impressionar pessoas que não gostam. Olha só, se você nunca escutou essa frase, eu vou ler novamente. Muitas pessoas gastam dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam, para impressionar pessoas que não gostam. Normalmente o João se encaixa nessa frase. Por ele morar num prédio de alto padrão, onde moram ali pessoas com renda alta, ele quer mostrar para aquelas pessoas que ele também é uma pessoa de renda alta. Então ele começa a comprar coisas para tentar agradar as outras pessoas, que na realidade talvez ele nem gostem dessas pessoas, mas ele quer agradar. Já o José, ele não se importa com isso. O foco dele é conseguir poupar, ter um orçamento doméstico bem legal, bem controlado, ter gastos controlados, e aquilo que ele consegue poupar, ele começa a investir para que esses investimentos tragam retornos para que ele possa um dia parar de trabalhar. Então, para a gente entender melhor isso daí, por que os ricos ficam mais ricos? Os ricos ficam mais ricos porque ele tem mais de uma fonte de renda. Então, além do emprego dele, ele tem rendimentos de mercado financeiro, ou ele consegue fazer vendas online, ele consegue fazer outras atividades. Ele tem investimentos que dá a ele ótimos ganhos, dado que ele começa a se preocupar mais em entender um pouco mais de educação financeira. O rico, ele tem foco em fornecer valor e transformar isso em lucro. O rico, ele não faz dívida, ele só faz dívida se for trazer para ele outro rendimento. Como assim, professor? Fazer dívida para trazer outro rendimento? Como, por exemplo, depois que ele juntou um bom dinheiro, ele pode dar entrada num apartamento, financiar o restante, alugar o apartamento e, com o aluguel do apartamento, ele conseguir pagar aquele apartamento. Então ele começa então a ter dívidas e com essas dívidas ele consegue adquirir mais ativos. E ele consegue, nesses ativos, com ganho, quitar essa dívida. Então ele consegue fazer mais dinheiro. E ele tem educação financeira. Ele procura entender um pouco mais como é que funciona esse mercado financeiro, como é que ele pode conseguir fazer orçamento doméstico, como é que ele pode conseguir investir aquilo que ele consegue poupar. Já o pobre, ele tem apenas uma renda. E é daquele tipo que, graças a Deus eu consegui pagar as minhas contas do mês. Se ele consegue pagar as contas do mês, ele já está agradecendo por isso daí. E por ele ter só uma renda, na realidade ele não faz ativo, ele vende o seu tempo. Ele tem gastos, e gastos às vezes muito excessivos, em passivos. Ele tem foco em fazer dinheiro imediatamente. Então ele quer dinheiro rápido, ele quer dinheiro agora, para gastar o dinheiro logo. Ele gosta de fazer dívida para comprar passivo. Então financiar carro, financiar apartamento, financiar compra de lote. Pobre adora fazer isso daí.
Quando eu estou falando pobre, gente, eu não estou falando pobre de dinheiro. A gente viu no nosso exemplo que um cara que ganha 20 mil reais, ele parece ser rico, mas na realidade ele tem comportamento de pobre. Eu estou falando de pobre rico, de modelo mental, de maneira de pensar, de mindset, forma de pensar. O pobre sempre reclama que ele não tem tempo para aprender sobre educação financeira. Ele acha que investimento no mercado financeiro somente é para as pessoas que têm muito dinheiro. Não sabendo ele que com 30 reais você consegue comprar títulos do tesouro. Com 100 reais por mês você consegue fazer investimentos muito legais no mercado financeiro. Então, é modelo mental. O modelo mental do rico traz a ele mais riqueza, mais ativos, ativos que vão trazer mais rendimentos, e os pobres comprando passivos que vão fazer com que ele fique cada vez mais pobre. Como é que os ricos constroem riqueza, então? De uma forma muito simples. Primeiro, daquilo tudo que nós falamos nessa aula, ele elimina a dívida, então ele não precisa fazer dívida para comprar passivo. Ele gasta menos, ele vive dentro das suas possibilidades de um orçamento doméstico muito bem estruturado e muito bem controlado. Aquilo que ele consegue poupar, ele vai investir. Ele arruma uma maneira de ganhar mais ou executando outras atividades ou ganhando dinheiro com investimentos no mercado financeiro. E ele consegue adquirir conhecimento de educação financeira para começar a entender melhor como que funciona, para encontrar uma maneira dele investir melhor para ganhar cada vez mais. E aí a gente consegue então diferenciar a mentalidade do rico e a mentalidade do pobre. Bom, então nessa aula de hoje, nessa primeira aula, nós aprendemos então a diferença da mentalidade mental e de comportamento entre uma pessoa ser rico e parecer rico. Entendemos o modelo mental de quem é uma pessoa rica, que é aquele que consegue ter um orçamento doméstico, consegue poupar, consegue investir esse dinheiro e fazer com que esse dinheiro traga a ele mais rendimentos. E se o dia que quiser parar de trabalhar, ele pode conseguir manter o seu padrão de vida. E aquele que parece ser rico, independente de quanto ele ganha, muito ou pouco, ele gasta mais do que ele ganha, ele compra coisas que nem precisava para agradar pessoas que ele nem gosta. Bom, eu espero que nessa primeira aula você consiga entender o que é parecer rico e ser rico. E aí, me conta, você é uma pessoa que parece ser rica ou você tem um comportamento, um modelo mental de uma pessoa rica realmente? Essa é a nossa primeira aula e nós temos muitas outras coisas para aprender nas aulas futuras, onde o meu propósito é mudar o seu modelo mental. Espero que vocês comecem agora a ter um comportamento de uma pessoa rica, somente assim você consegue um dia chegar à sua prosperidade financeira. O melhor ainda está por vir. Aguarde até a próxima aula.